Hoje eu vou explicar como funciona o aprendizado não supervisionado, um dos principais tipos de machine learning utilizados atualmente em inteligência artificial. Esse é um tema extremamente importante para quem deseja entender como os algoritmos conseguem identificar padrões automaticamente nos dados. Nas aulas anteriores, eu expliquei o que é machine learning, como ele funciona na prática e também os tipos de aprendizado utilizados pela inteligência artificial. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais no aprendizado não supervisionado e entender por que ele é tão utilizado em empresas de tecnologia, streaming, bancos e plataformas digitais. O mais interessante desse modelo é que a inteligência artificial consegue encontrar relações e padrões sem receber respostas prontas. Diferente do aprendizado supervisionado, aqui os dados não possuem rótulos definidos. Isso faz com que o algoritmo precise analisar as informações sozinho para descobrir semelhanças e agrupamentos automaticamente. Ao longo desta aula, eu também vou mostrar exemplos reais, aplicações práticas e os principais algoritmos utilizados nesse tipo de aprendizado. Então, peço que já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar mais uma aula sobre Machine Learning e Inteligência Artificial. Quando falamos em aprendizado não supervisionado, estamos falando de um modelo de Machine Learning onde o algoritmo recebe apenas os dados, sem nenhuma resposta correta previamente definida. Isso significa que a inteligência artificial precisa encontrar padrões e relações escondidas dentro das informações analisadas. Esse tipo de aprendizado é muito utilizado quando as empresas possuem uma grande quantidade de dados, mas ainda não sabem exatamente quais padrões existem dentro deles. O objetivo da IA é justamente descobrir comportamentos semelhantes, agrupamentos e tendências automaticamente. Uma das principais diferenças em relação ao aprendizado supervisionado é que não existem categorias previamente organizadas. O algoritmo não recebe exemplos certos ou errados. Ele simplesmente tenta entender sozinho como os dados podem ser separados ou agrupados. Esse modelo é extremamente poderoso porque permite identificar comportamentos que muitas vezes passariam despercebidos por seres humanos. É exatamente isso que faz o aprendizado não supervisionado ser tão importante em áreas como marketing, análise de clientes, recomendação de conteúdos e segurança digital. Mas como o aprendizado não supervisionado funciona na prática? Na prática, o funcionamento do aprendizado não supervisionado acontece de maneira relativamente simples de entender. O algoritmo recebe um conjunto de dados e começa a analisar características semelhantes entre eles. A partir disso, ele tenta organizar essas informações em grupos automaticamente. Imagine, por exemplo, uma empresa com milhares de clientes cadastrados. O algoritmo pode identificar grupos de pessoas com hábitos parecidos de compra, frequência de acesso ou preferências de consumo. Tudo isso sem que alguém precise dizer previamente quais clientes pertencem a cada grupo. O mais interessante é que a IA consegue perceber relações escondidas que muitas vezes não seriam identificadas facilmente por um analista humano. Isso acontece porque os algoritmos conseguem analisar enormes volumes de dados de maneira extremamente rápida e eficiente. E esse tipo de aprendizado é muito utilizado justamente para encontrar padrões invisíveis. Em vez de prever uma resposta específica, como acontece no aprendizado supervisionado, o foco aqui é descobrir estruturas e relações dentro dos dados analisados. Agora vamos falar sobre a diferença entre o aprendizado supervisionado e o não supervisionado.
Essa diferença costuma gerar bastante dúvida para quem está começando a estudar Machine Learning e Inteligência Artificial. No aprendizado supervisionado, o algoritmo recebe dados que já possuem respostas corretas. Por exemplo, um sistema pode receber imagens já classificadas como gato ou cachorro, para aprender a identificar cada categoria corretamente. Já no aprendizado não supervisionado, não existem respostas prontas. O algoritmo recebe apenas os dados brutos e precisa descobrir sozinho quais padrões, grupos ou relações existem dentro dessas informações analisadas. De forma resumida, no aprendizado supervisionado, a IA aprende através de exemplos corretos, previamente definidos. No aprendizado não supervisionado, a inteligência artificial trabalha explorando os dados para encontrar padrões automaticamente, sem orientação prévia. E o que são clusters? Um dos conceitos mais importantes do aprendizado não supervisionado é o conceito de clusters. Clusters são agrupamentos automáticos criados pela inteligência artificial para separar dados com características semelhantes. Imagine, por exemplo, um gráfico cheio de pontos espalhados. O algoritmo analisa a posição e as características desses dados e começa a formar grupos automaticamente. Pessoas com comportamentos parecidos acabam ficando dentro do mesmo grupo. Esses clusters podem representar perfis de clientes ou preferências de usuários, padrões de consumo ou até comportamentos suspeitos em sistemas bancários. Tudo depende do objetivo da análise e do dado utilizado no projeto. Esse tipo de agrupamento é extremamente importante porque ele ajuda empresas a entender melhor seus clientes, otimizar campanhas de marketing e tomar decisões muito mais inteligentes baseadas em dados reais e comportamentos semelhantes. Antes de continuar a nossa aula, eu quero falar rapidamente sobre o objetivo deste canal. Este projeto ele foi criado pensando principalmente em estudantes de ciência de dados, inteligência artificial e pessoas que desejam migrar de carreira para a área de tecnologia e dados. A ideia aqui do canal é trazer conteúdos didáticos e acessíveis. Muitas pessoas têm interesse em entrar na área de inteligência artificial, mas acabam ficando perdidas com tantos termos técnicos e assuntos complexos. Por isso, o foco do canal é justamente simplificar esses temas e explicar tudo de maneira clara, prática e organizada, principalmente para quem está começando agora. Aqui no canal eu vou falar sobre Machine Learning, inteligência artificial, análise de dados, programação, visualização de dados, ferramentas utilizadas no mercado e tendências tecnológicas que estão transformando diversas profissões e empresas no mundo inteiro. Tudo isso com uma linguagem simples e objetiva. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita já para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e acompanhar as próximas aulas. Isso ajuda muito o crescimento do projeto e permite que eu continue produzindo conteúdos cada vez mais completos sobre dados e inteligência artificial. Então, vamos continuar o vídeo. Exemplo real: Netflix e Spotify. Um dos exemplos mais famosos de aprendizado não supervisionado aparece em plataformas como Netflix e Spotify. Essas empresas, elas utilizam algoritmos para identificar padrões de comportamento entre usuários com gostos parecidos. Quando você assiste determinados filmes ou ouve certos estilos musicais, a plataforma começa a analisar seus hábitos. Depois disso, ela compara seu comportamento com o comportamento de milhares de outras pessoas semelhantes. A partir dessa análise, o algoritmo consegue recomendar filmes, séries e músicas que provavelmente também vão te interessar.
Isso porque a inteligência artificial encontrou grupos de usuários com padrões parecidos de consumo. E esse é um excelente exemplo de como o aprendizado não supervisionado está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas utilizam sistemas baseados em IA sem nem perceber que algoritmos estão trabalhando constantemente nos bastidores. Agora vamos falar um pouco sobre segmentação de clientes. Outro exemplo extremamente utilizado pelas empresas é a segmentação de clientes. Muitas organizações utilizam aprendizado não supervisionado para separar consumidores em grupos com comportamentos semelhantes. Alguns clientes compram com frequência, outros gastam mais dinheiro e alguns acessam a plataforma apenas ocasionalmente. O algoritmo consegue identificar automaticamente essas diferenças e criar perfis distintos de consumidores. Isso ajuda as empresas a criarem campanhas muito mais personalizadas. Clientes premium podem receber benefícios exclusivos, enquanto clientes ocasionais podem receber promoções específicas para aumentar o engajamento. Esse tipo de estratégia melhora bastante os resultados das empresas, porque permite tomar decisões mais inteligentes baseadas em comportamento real dos consumidores e não apenas em suposições ou análises superficiais. Agora vamos falar sobre os principais algoritmos do aprendizado não supervisionado. Existem vários algoritmos utilizados no aprendizado não supervisionado, mas alguns são muito mais conhecidos no mercado de tecnologia e ciência de dados. Um dos principais é o algoritmo K-means. O K-means é utilizado para criar agrupamentos automáticos de dados. Ele tenta separar as informações em grupos semelhantes, organizando os dados de acordo com as características parecidas encontradas durante a análise. Outro modelo bastante conhecido é a clusterização hierárquica, que organiza os dados em estruturas parecidas com árvores. Esse método ajuda bastante na visualização e interpretação dos agrupamentos criados pela IA. Também existe o PCA, muito utilizado para a redução de dimensionalidade. Esse algoritmo ajuda a simplificar grandes volumes de dados, facilitando análises e melhorando o desempenho de modelos de machine learning. Vantagens e desafios do aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado possui várias vantagens importantes. Uma das principais é a capacidade de encontrar padrões escondidos em grandes volumes de dados, permitindo descobertas que muitas vezes passariam despercebidas. Além disso, esse modelo automatiza análises extremamente complexas e ajuda empresas a entender melhor seus clientes, produtos e processos. Isso torna a tomada de decisão muito mais inteligente e estratégica. Por outro lado, também existem muitos desafios. Em muitos casos, interpretar os agrupamentos criados pela inteligência artificial pode ser difícil. Nem sempre os resultados encontrados fazem sentido imediatamente para os analistas. Outro ponto importante é que os algoritmos não são perfeitos, por isso, o trabalho humano continua sendo fundamental para interpretar corretamente os padrões encontrados e transformar essas informações em decisões úteis para as empresas. E onde o aprendizado não supervisionado é utilizado? O aprendizado não supervisionado é utilizado em diversas áreas atualmente. Bancos usam esses algoritmos para detectar comportamentos suspeitos e possíveis fraudes financeiras automaticamente. Empresas de marketing utilizam a IA para segmentar clientes e personalizar campanhas publicitárias. Plataformas de streaming utilizam algoritmos para recomendar conteúdos e melhorar a experiência dos usuários. Na área da saúde também, esse tipo de aprendizado ajuda na identificação de padrões médicos e análise de exames,
Já na segurança digital, algoritmos conseguem detectar atividades incomuns dentro de sistemas computacionais. Isso mostra como a inteligência artificial está cada vez mais presente em diferentes setores da sociedade. E o mais interessante é que muitas dessas aplicações funcionam utilizando exatamente os conceitos que estamos aprendendo na aula de hoje. Então, hoje eu expliquei como funciona o aprendizado não supervisionado e mostrei também como a inteligência artificial consegue encontrar padrões automaticamente dentro dos dados. Nós vimos exemplos práticos, aplicações reais e os principais algoritmos utilizados nesse modelo. Também entendemos a diferença entre o aprendizado supervisionado e não supervisionado, além da importância dos clusters e dos agrupamentos automáticos criados pelos algoritmos de machine learning. Esse é um dos temas mais importantes dentro da inteligência artificial moderna e está presente em várias plataformas e empresas que utilizamos diariamente. Entender esse conceito é fundamental para quem deseja entrar na área de dados e inteligência artificial. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Peço novamente para você que você deixe o seu like, que isso é muito importante pro meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva também, não esqueça de se inscrever no canal. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, algum tema específico que você queira que eu faça um conteúdo aqui no YouTube, você pode deixar nos comentários a sua sugestão, que eu terei o maior prazer em pesquisar e preparar esse vídeo para você. Então é isso, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.